Olá, estudante! Que bom que nós estamos juntos aqui em mais um encontro com você, querida estudante do segundo ano do ensino médio. Para você que não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa pertencente aí à área do conhecimento de linguagens e suas tecnologias. E hoje eu vou falar com você sobre um assunto importante que faz parte do nosso dia a dia e que muitas vezes, em conversas com os nossos amigos, presencial ou até mesmo pelas redes sociais, a gente até brinca um pouquinho com ela, que é a ambiguidade. Talvez você não conheça este nome, ambiguidade, mas ao longo da aula, ao longo do nosso encontro aqui, você vai perceber que você já viu, já ouviu, já utilizou ou já até mesmo brincou com essa ideia da ambiguidade. Portanto, na aula de hoje nós iremos perceber a linguagem como atividade sociointerativa e reconhecer o sentido como produto de interação verbal, um efeito discursivo, identificando a ambiguidade como um traço constitutivo da língua. E aí eu quero fazer um adendo, gente, que às vezes vocês ficam em dúvidas. O que é esse 20.0, esse 20.3? As nossas aulas, elas são sempre baseadas no documento curricular que vai nortear o que nós, professores, devemos trabalhar com vocês, alunos, ao longo dos anos de formação, tá bom? Então, esses números aqui, na verdade, são códigos para que você depois, se você quiser conferir, por exemplo, você vai lá, procura o currículo de Minas Gerais, de língua portuguesa, que você vai achar tudo isso aqui, tá bom? Bom, vamos ler essa anedota para a gente começar a entender a ideia do que é a ambiguidade, tá bom? De manhã, o pai bate na porta do quarto do filho. Acorda, meu filho, acorda, que está na hora de você ir para o colégio. Lá de dentro, estremunhado, o filho respondeu: Pai, eu hoje não vou ao colégio. Eu não vou por 3 razões. Primeiro, porque eu estou morto de sono. Segundo, porque eu detesto aquele colégio. E terceiro, porque eu não aguento mais aqueles meninos. E o pai respondeu lá de fora: Você tem que ir, e tem que ir exatamente por 3 razões. Primeiro, porque você tem um dever a cumprir. Segundo, porque você já tem 45 anos. E terceiro, porque você é o diretor do colégio. Bom, gente, a gente tem aqui então uma anedota, né, um gênero textual que vai trazer ali uma ideia da piada, próximo ali à piada, tá bom? E aí, a gente precisa de refletir algumas coisas sobre esse texto que a gente acabou de ler. Durante a leitura ou a audição dessa anedota, somos levados a compreendê-la de determinada forma, porque falta ao leitor uma informação essencial, revelada só lá no final do texto. Letra A. Qual informação foi omitida, gente? Então, basicamente, uma informação importante que foi omitida é, por exemplo, a idade desse personagem, né? Quando a gente lê aqui a primeira fala, né, as primeiras falas dos personagens, a gente não pensa que seria um personagem com a idade de 45 anos. Como o leitor ou ouvinte é levado a compreender a fala do filho antes de ter conhecimento dessa informação? Bom, antes de ter conhecimento da idade e da função deste personagem, a gente entende que é um filho que está ali com preguiça, que não quer ir à aula naquele dia, né? Então, isso é muito comum, às vezes a gente faz isso mesmo, né? Quando crianças, adolescentes, a gente às vezes é acordado pelos pais para poder ir à escola e aí a gente não quer, finge uma doença. Quantas, né, vezes as pessoas já não fingiram uma doença para poder não ir à aula, falaram que estavam com sono, davam alguma desculpa, não é? Então, antes dessas duas informações importantes, o que a gente pensa aqui é uma criança que está fazendo ali uma birrinha para poder não ir para a escola.
E como o leitor compreende a fala do filho depois de ter conhecimento dessa informação. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento dessas informações aqui, a nossa visão em relação ao texto, ela muda completamente. E é justamente isso que vai dar a essa anedota a característica principal da anedota, que é o fato de conter no texto algum ponto de humor. O humor aqui, ele vai acontecer devido a essa quebra de expectativa. Ao ler o texto no início, nós temos uma expectativa, que é a de que é um filho que está fazendo uma birra ali, uma criança fazendo a birra com o pai. Quando a gente chega aqui neste último parágrafo, a nossa expectativa é quebrada. E é justamente nesta quebra de expectativa que nós vamos construir ali, que vai ser construído, na verdade, o humor do texto. Até teve aí nas redes sociais uma trend sobre isso. Às vezes, né, eu vi alguns vídeos neste sentido. A mãe liga, a mulher liga para a mãe e fala: mãe, vem me buscar porque tem um cara aqui em casa e eu não quero ficar com ele. E a mãe fala: você tem que ficar aí porque é seu marido. Então, é aí que vai haver essa quebra de expectativa também. Continuando, galera. A falta de uma informação importante criou no texto uma duplicidade de sentidos, que só é percebida no final da leitura. Na sua opinião, a omissão dessa informação é intencional? Por quê? Claro, gente, ao se tratar então de uma anedota, de um texto que é construído com a intenção de estabelecer ali com o leitor algum vínculo de humor, essa omissão foi intencional. O que é omitir? É esconder uma informação, né? Então ela foi sim intencional, justamente para poder criar-se essa estrutura aí de humor. Mas é interessante que a falta dessa informação criou essa duplicidade de sentidos, ou seja, o texto ele não teve um sentido só. Não foi somente o sentido que nós, leitores, tivemos ao iniciar a leitura. Teve um segundo sentido também quando a gente chega no final dessa leitura. Você percebeu que há uma duplicidade de sentidos na construção dessa anedota? Quando uma palavra, frase ou texto apresentam duplicidade de sentidos, dizemos que eles são ambíguos. Então, quando você fala algo ou escreve algo que tem uma duplicidade de sentidos, a pessoa entende isso. Já aconteceu com você? Você fala algo com a pessoa entende uma coisa, você tem que explicar: não, eu não estou falando disso, eu estou falando dessa outra questão aqui. Isso é porque a sua frase, a sua palavra, ou a construção que você fez, deu algo, né, formou ali uma ambiguidade, formou algo com uma duplicidade de sentidos. E aí, gente, a ambiguidade, portanto, é a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma frase ou até mesmo em um texto inteiro, tá? Então, a ambiguidade vai ser essa estrutura dupla que vai trazer uma duplicidade de sentidos dentro de um mesmo texto. Seja este texto um conjunto grande de palavras, seja este texto uma frase, ou seja este texto uma só palavra. Tudo bem? Vamos ler, olha. Veja a presença da ambiguidade neste texto, nessa tirinha. O Senhor é paciente? Percebam que há aqui um homem, né, uma pessoa alta, né? A gente imagina que seja um homem por causa do estilo do sapato, vestido de branco. E aí pergunta: o senhor é paciente? Por essa pergunta de paciente, a gente já imagina então que se trata aí, não sei, de um dentista, de um médico. E aí o garotinho responde: costumo ser, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Então vejam aqui, gente, que há nesta tirinha a ideia, a estrutura
da ambiguidade. E o que vai trazer, o que vai construir a ambiguidade neste texto? Justamente a utilização da palavra paciente. Então, o homem usa o paciente, a palavra paciente, com um sentido, com um significado. O garotinho ele vai interpretar a palavra paciente com outro sentido. Então a gente tem aí realmente este duplo sentido da palavra paciente. Pode ser paciente no sentido médico, né? Você é paciente daquele médico, ou pode ser no sentido da paciência. E é justamente dessa última forma que ele vai identificar. E aí ele vai justificar, olha, eu estou aqui 2 horas no calor, não tem um gibi, uma revistinha para eu ler, então a minha paciência já foi embora, eu estou sem paciência já. A ambiguidade ela pode ser intencional, mas também pode demonstrar falta de habilidade linguística para a escrita. Por isso, gente, é importante tomar cuidado. Presta atenção. A ambiguidade é algo muito interessante de ser usado. É bom usar a ambiguidade. É legal saber usar a ambiguidade, mas você precisa de ter um contexto para aquilo, tá bom? Esses textos que nós lemos, existe um contexto. É a intenção da anedota criar essa estrutura de humor e trazer, então, o uso da ambiguidade para isso. É a intenção do autor da tirinha trazer essa ambiguidade no sentido também, tá? Mas nós temos que tomar muito cuidado para não utilizarmos a ambiguidade de forma equivocada e acabar causando uma duplicidade de sentido naquilo que nós estamos falando ou escrevendo que não deveria ser causada. A ambiguidade, ela é muito comum, principalmente na escrita. Na escrita, por exemplo, de e-mails, na escrita nas redes sociais. E deve ser tomado muito cuidado para que isso não ocorra. Porque quando você está falando com a pessoa, você está ali presencial falando, você está falando por telefone, se causa algum tipo de ambiguidade, pela reação da pessoa você já consegue perceber e você explica, não quis dizer isso, estou falando nesse sentido aqui. Agora na escrita não. A escrita ela pode trazer essa ambiguidade de modo que você não está ali diante da pessoa para poder explicar. E aí pode causar sentidos diferenciados daquilo que você planejou que fosse, tá bom? Vamos lá. Vamos analisar as frases seguintes e resolver os problemas de ambiguidade. A menina pegou o ônibus correndo. Bom, quem estava correndo? O ônibus ou a menina? Perceba então que até mesmo a posição, a estrutura com a qual a frase foi elaborada já causa esta ambiguidade. O uso do verbo correr aqui no gerúndio, o que é o gerúndio? São todos os verbos terminados em NDO. Então, o uso deste verbo aqui no gerúndio, que indica que existe uma ação que está sendo realizada naquele momento, pode estabelecer também, foi um dos quesitos para se estabelecer essa ambiguidade. Como que a gente poderia interpretar essa frase? Que ou a menina estava correndo ou o ônibus estava correndo. E aí, para resolver este problema, a gente reposiciona algumas palavras na frase. E aí ficaria assim, ó, a menina que estava correndo pegou o ônibus. Perceba então que a gente elimina a ambiguidade só pela recolocação da frase. A gente reorganiza essa frase e aí a gente consegue estabelecer então o fim dessa ambiguidade, que neste caso, nesta escrita aqui, poderia ser problemática se tirada do contexto. Vamos ver mais uma frase para a gente analisar. Visitamos o centro folclórico e o teatro, cuja qualidade artística é tamanha. Bom, a visitação foi feita em 2 locais, no centro folclórico e no teatro. E aí tem uma qualidade, a qualidade artística é tamanha. Mas essa qualidade é do centro folclórico ou é do teatro? E aí a gente também consegue resolver reescrevendo a frase, olha.
visitamos o Centro Folclórico e o teatro, nos quais a qualidade artística é tamanha. Por que os nos quais muda o sentido, né? Ou melhor, ele dá um só sentido para essa frase que o cuja não deu conta de fazer? Porque o cuja a gente poderia interpretar que é um ou que é do outro. E aí a nossa tendência é interpretar o mais próximo. Então o Centro Folclórico é legal, mas o teatro tem uma qualidade artística tamanho. Por quê? O teatro está mais perto aqui do cuja. Quando eu coloco no plural, eu uso aqui uma expressão, então, uma construção no plural, eu já vou acabar com essa dúvida. Será que o Centro Folclórico também tem uma qualidade legal ou será que é só o teatro? Eu acabo com isso utilizando o plural. Vamos ver mais uma? A candidata deixou a plateia emocionada. Ora, quem está emocionada? A plateia ou a candidata? Perceba que aqui está no feminino. E a plateia é feminino e a candidata é feminino. Aí vai causar ambiguidade mesmo. Vai causar ambiguidade porque está todo mundo no feminino. Se fosse, por exemplo, a candidata deixou o teatro emocionado, aí a gente poderia interpretar que o teatro, né, todas aquelas pessoas estavam emocionadas. Mas como está tudo no feminino, causa ambiguidade. E aí a gente reposiciona. A candidata emocionada deixou a plateia. Isso aqui, gente, são alguns exemplos, então, que a gente percebe a presença da ambiguidade. Olha só. O psicólogo examinou o paciente preocupado. Mais uma vez, a posição da palavra vai causar ambiguidade. Quem estava preocupado, o paciente ou o psicólogo? Do mesmo jeito que a gente fez na C, a gente reposiciona e aí acaba com a ambiguidade. O psicólogo, preocupado, examinou o paciente. E aí, gente, a gente tem uma causa muito comum da ambiguidade, que é o emprego inadequado dos pronomes possessivos, principalmente o uso do seu. Olha só esse contexto. Rodrigo e Bruno conversavam ao telefone. Em certo momento, Bruno disse: encontrei o Marcos e ele me disse que estava voltando da casa da sua irmã. Meu Deus do céu, esse sua aqui, olha, sua é um pronome possessivo, porque ele está demonstrando posse, tá bom? E aí, este sua aí é de quem? É irmã do Marcos ou é irmã do Rodrigo? Pode ser das duas, pode ser dos dois, não pode? É irmã? Então, essas são as ideias possíveis que a gente pode formar. A Marcos está voltando da casa de sua irmã ou Marcos está voltando da casa de irmã de Rodrigo. Como que a gente poderia, gente, resolver isso aqui? Olha, qual redação que você daria à frase para ficar claro que a irmã era a de Marcos? Vou voltar aqui e vou te dar uns segundinhos para você reler aqui e pensar. Como que você escreveria para poder acabar com essa ambiguidade? Pensou aí? Vamos ver como que ficaria? Encontrei o Marcos e ele me disse que estava voltando da casa da irmã dele. Dele quem? Do próprio Marcos. Então, essa seria uma forma de nós acabarmos com a ambiguidade formada por uso daquele pronome possessivo, né, do sua, e indicar que o Bruno estava falando especificamente da irmã do Marcos. Tranquilo, galera? Bom, na aula de hoje, então, nós percebemos a linguagem como atividade sociointerativa e reconhecemos o sentido como produto de interação verbal e identificamos também a ambiguidade como traço constitutivo da língua, ou seja, como algo que faz parte da nossa língua. Essas foram as referências que eu utilizei para poder elaborar o nosso encontro de hoje e eu te agradeço pela sua presença e participação. Te espero na nossa próxima aula.